cortado a ligação. Não sai nenhum demônio daqui mais. Infelizmente, essa escolha me trouxe sequelas e consequências que carrego até hoje. Acreditar em coisas irreais, sentir, e de novo entre aspas, energias dos lugares, das pessoas. Pois antes de eu utilizar essa ayahuasca, minha vida era completamente normal. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Então nós vamos continuar aqui com a leitura de um outro relato sobre os terríveis efeitos da ayahuasca. Eu estava dizendo para vocês aí no último vídeo que essa pessoa se tornou minha amiga. Vocês vão ver como o relato dela é lindo também, assim como o da outra moça. Um relato que vem do coração mesmo, coração e mente unidos, para que elas sejam aí um instrumento para ajudar muitas pessoas com o relato delas que eu estou ajudando aqui a divulgar. E eu vou contar como é que aconteceu o meu encontro com essa moça primeiro, que se tornou minha amiga. Eu estava na casa da minha tia e essa moça estava lá também. Eu não a conhecia, não me lembrava dela, na realidade, nós convivemos quando crianças, porque a minha tia é muito ligada a ela. E aí na conversa surgiu o tema da ayahuasca e aí ela falou: nossa, eu tive um problema terrível, assim, assim, assim. Ela relatou para mim. Eu estou dizendo isso para vocês porque já no primeiro vídeo da série eu disse que, dependendo do meio social em que eu estou, 1 a cada 10 pessoas, quando vem o tema da ayahuasca, elas relatam graves problemas de alguém da família dela, amigos delas, conhecidos delas. Ou dependendo do meio social, essa estatística é ainda maior, 1 em cada 5 pessoas relatam problemas gravíssimos de outras pessoas com o uso da ayahuasca. E, em poucos casos, a própria pessoa falando dos problemas que ela teve. Mas esse é um fenômeno que é uma verdadeira pandemia. E a gente tem que ajudar a debelar essa pandemia. Então eu vou ler aqui o relato dessa moça. Vocês vão ver que é maravilhoso. Ela fez uma carta. Precisava dizer o seguinte. Hoje eu vou ler aqui, mas ela mesma gravou um áudio que nós vamos publicar. Ao final desse vídeo aqui, nós vamos fazer uma inserção para publicar o áudio dela com a voz dela. Então vamos lá. Volendam, Noord-Holland, Holanda. Sexta-feira, fevereiro de 2019, 17 horas e 45 minutos. Tudo em ordem. Meu marido chegaria a qualquer momento. As crianças em casa, o jantar prestes a ser servido, no horário habitual, por volta das 18 horas. 18h30. Atrasos são normais no trânsito entre Amsterdã e a região norte. Tudo bem. 19 horas. Penso que talvez esteja fazendo compras extras no mercado. Tenha estendido uma conversa ou um encontro casual com algum amigo. Na atual situação, seria compreensível. Meu marido estava passando por uma crise emocional e física sem precedentes. Com a perda do pai, o diagnóstico de depressão de origem hormonal de nossa filha, de apenas 13 anos, e o excesso de trabalho. Isso lhe causou um burnout que o afastaria do trabalho, culminando na venda da empresa da família, próspera, com mais de 40 anos de existência no mercado holandês. Eu não estava preocupada com o dinheiro. Afinal, a venda da empresa nos garantiria um tempo com tranquilidade para cuidar da sua saúde, bem como de nossa filha, recém-recuperada da crise emocional. E já tínhamos planos para a compra de uma empresa em um belo reduto cultural de Amsterdã, investimento de retorno garantido. Parecíamos estar contornando a crise. 19h30. Ligo para seu celular e nada. Estranho. Procuro manter a calma. 20 horas. Acidentes de trânsito acontecem. Há muita água em volta da estrada. Não há comunicação. Ligo para familiares. Minha sogra, cunhados, alguns amigos, ex-sócios, nada. 21 horas. Serviço de informações da polícia. Nenhum acidente, nenhuma ocorrência. Não há risco de assalto ou sequestro. Vivemos na Holanda. Praticamente impossível que tivesse sido vítima de alguma violência. Um frio começa a correr a espinha e gelar meus ossos. Penso, aconteceu alguma coisa. Naquele momento, estávamos casados há exatamente 18 anos. Meu marido sempre foi uma pessoa constante,
Nunca frequentou happy hours, nem tinha o costume de sair com amigos. Era uma pessoa extremamente caseira, sendo eu quem socializava mais. Quando insistia para que ele saísse de casa, sua opção sempre era por passeios em florestas ou viagens bucólicas. Nada de festas, bares, pessoas. Eu sabia que algo anormal estava acontecendo e não podia pensar em algo que não fosse o pior. Cheguei a pensar até em um acidente com um carro afundando, sem testemunhas, numa das pontes do Mar de Marken. 23 horas. A campainha toca. Minha sogra e minha cunhada. A polícia informando que só poderia lançar o alarme laranja de desaparecimento após 24 horas e que não tomaria nenhuma iniciativa de busca até esse período. Eu, já sem saber o que responder para as crianças que perguntavam insistentemente: onde está o papai? Por que ele não chega? Ele nunca fez isso antes. Voltamos algumas semanas no calendário. Uma tarde qualquer, bate à porta um homem com aparência estranha, roupas soltas de fibras naturais, um pouco mal cuidadas, barba desleixada, sugerindo um estilo esotérico New Age, um sorriso estranho e olhar esquivo que realmente não combinavam com suas palavras. Boa tarde. Meu nome é Bart. Estou aqui para ajudar seu marido. Temos conversado sobre as questões espirituais que estariam por trás de todos os acontecimentos. Eu tenho muita experiência com yoga, técnicas de meditação, pranayama e palavras que bem conheço e me arrepiaram. Cerimônias rituais ancestrais. Isso significa simplesmente DMT, dimetiltriptamina, uma droga alucinógena presente na ayahuasca, no sapo bufo alvários e outras formas naturais usada por pajés e xamãs em rituais de cura em tribos originárias de várias culturas, nas quais o pajé faz uso da substância, não o doente, para contatos com um mundo espiritual, e que hoje é utilizada de forma desvirtuada por grupos de jovens em busca de respostas espirituais, ou simplesmente de experiências psicodélicas por trás de um argumento mais digno do que simplesmente ficar doidão. Isso é muito comum, gente. Esse Bart chegou em casa trazendo de presente uma plantinha, muito provavelmente após ter se informado sobre meus gostos de jardinagem. Um gesto de boa vontade, disse ele, e ela colocou um gesto de boa vontade entre aspas. Uma conversa muito agradável, na qual eu imediatamente percebi que ele tinha feito sua lição de casa e estava plenamente informado sobre toda a situação da família, os problemas que enfrentamos com a saúde de nossa filha, os conflitos na relação pai e filho do meu marido e a dificuldade que ele tinha em enfrentar a perda do pai, o sucesso, inclusive os números da venda da empresa, nossos gostos pessoais, etc. Buscava o tempo todo construir uma identificação com comportamentos reflexos, empatia forçada, medindo muito bem demonstrações de segurança em assuntos espirituais e fragilidade de outra natureza para cativar nossa empatia por suas dificuldades financeiras, que seriam puro fruto da sua opção por uma vida espiritualizada e sem quaisquer ambições materiais. Tal visita terminou, obviamente, com um pedido de empréstimo de um pequeno valor, 300 euros que eu devolveria na virada do mês. Vendo que meu marido estava plenamente convencido pelo discurso vitimista e espiritualizado do Bart e estava disposto a conceder um empréstimo, eu lhe aconselhei, se quisesse dar o dinheiro, que desse, mas que não esperasse que uma pessoa naquela situação pudesse devolver, porque os 300 euros que lhe faltaram neste mês seriam 600 no próximo, uma vez que não nos apresentou nenhum plano que fizesse sua renda aumentar em 30 dias. Faltariam os 300 desse mês, mais os 300 do empréstimo, e que muito provavelmente isso se tornaria um novo pedido de empréstimo. Claro que foi o que aconteceu. Bart era profissional.
Sua comunicação não verbal era estudada, mas não conseguia enfrentar o meu olhar direito. Logo percebeu que meu marido era uma vítima fácil, um homem bom, ingênuo, aflito espiritualmente e com sentimentos de culpa pelas injustiças sociais do mundo. Eu era a pragmática, experiente, que seria o seu empecilho. Nunca mais apareceu em casa, a não ser na madrugada daquela sexta-feira, na qual meu marido chegou por volta das 3 da manhã, com o corpo fragilizado e um olhar perdido e transtornado, nitidamente sob efeito de drogas. Bart esperou do lado de fora, com seu olhar esguio e postura arrogante, enquanto, para a total perplexidade de toda a família, meu marido juntava meia dúzia de roupas e saía de casa, e ela coloca de novo entre aspas, para um período de tratamento espiritual, no qual seu DNA ancestral seria curado de todos os traumas e ele recuperaria sua saúde física e mental, algo que nenhum de nós poderia entender. Tudo isso ela colocou entre aspas, foi aspas dentro de aspas. Bart era um guru, entre aspas, e a partir desse momento, seu mentor espiritual, a quem ele deveria obediência para o sucesso do tratamento e que exigiu que, para tal, ele o acompanhasse e cortasse qualquer comunicação com qualquer outra pessoa. Bart o tinha procurado várias vezes e o convencido que o dinheiro da venda da empresa, que foi de seu pai falecido, seria a causa de seus problemas espirituais e que seria necessário se afastar da família e passar por períodos de muitas provações, misturando discursos neopentecostais com New Age, uma salada totalmente sem nexo. Assim começou um pesadelo que durou muitos meses e envolveu a família, médicos, advogados, assistentes sociais e o Ministério Público. Muito rapidamente percebemos o deslocamento de grandes montantes de dinheiro, antes mesmo que pudéssemos tomar qualquer providência legal. Essa movimentação chamou a atenção das autoridades bancárias, uma vez que doações são limitadas na Holanda, e as conversas que tivemos com direção da escola das crianças sobre a situação para que tivessem atenção sobre mudanças de comportamento, principalmente de nossa filha convalescente, logo chegaram à prefeitura. A assistência social foi rápida, uma vez que, por conta do quadro depressivo da minha filha, já éramos conhecidos no sistema, e acionou a Secretaria de Saúde. Esta imediatamente acionou o Ministério Público, que entrou com uma ação contra o pseudo-guru. Esse processo foi movido pelo Ministério Público contra o Bart e não me envolveu. Então não tive acesso aos detalhes processuais, mas foi motivado pela ameaça à segurança material das minhas filhas e à segurança física e mental do meu marido. Enquanto o processo corria, meu marido se deixava submeter a todo tipo de técnica de lavagem cerebral, privação de sono, esgotamento físico, exposição a condições extremas, como dormir em barracas e tomar banhos gelados em rios e lagos no inverno europeu. Inanição, chegando a comer uma amêndoa por dia, em jejuns espirituais preparativos, e uso sistemático de drogas psicodélicas, nominalmente o DMT, e dinheiro vivo escoando na direção do pseudo-guru, que chegou a viajar para a Suíça, onde vendeu um carro nosso, entre outras coisas. Nesse período, nós localizamos a tenda do guru, onde o meu marido estaria em internação espiritual. Lá foi entrevistado por 3 psiquiatras diferentes, designados pelo Ministério Público para diagnosticar se ele estava consciente e se encontrava ali por vontade própria, ou se não estava em condições de decidir por si mesmo. Os psiquiatras assinaram nos laudos o mesmo diagnóstico, transtorno psicótico, DSM-5, sendo que 2 deles acreditavam que o surto tivesse origem nos traumas anteriores, entre parênteses, o diagnóstico da nossa filha e a perda do pai, e que isso teria causado sua incapacidade de lidar com o trabalho, resultando no burnout e na venda da empresa, e finalmente em sua saída de casa, sendo agravado
pelos abusos do pseudoguru, em uma combinação de fatores. E um deles tinha dúvidas com essa teoria, e a teoria de que o surto tivesse sido completamente causado pelo uso de drogas oferecidas pelo falso guru. Aqui eu queria fazer um comentário para dizer que a maioria dos psicólogos e psiquiatras ainda não conhecem nada sobre o uso dessa droga. Assim como a maioria não conhece nada sobre o que realmente vive na alma humana espiritualmente. Eles ainda não têm os conhecimentos espirituais do esoterismo, do ocultismo bom, porque existe também o ocultismo ruim. Tudo aquilo que as antigas tradições, as antigas culturas nos trazem sobre o ser humano. E aí, psiquiatras e psicólogos só conseguem ver a superfície da realidade, nos sintomas apresentados. Eles não conseguem fazer uma verdadeira relação de causa e efeito. Eles não conseguem explicar nenhuma doença, entender verdadeiramente a origem dessas doenças. E aí, minha gente, a gente cai nessa situação aqui que é ridícula, em que 3 psiquiatras o examinaram e 2 deles não fazem nenhuma relação direta com a ayahuasca. Eles só fazem a relação com os abusos do pseudoguru, como algo que só aumentou o desequilíbrio de algo que tinha outras causas, que é o que a gente vai ver na bobagem, muitas vezes, que a psicologia nos traz, que vai falar aqui traumas anteriores. A psicologia vai falar de traumas anteriores, porque Freud trouxe toda essa bobagem dos traumas anteriores. A psicologia ela vai querer buscar as causas com hipnose, por exemplo, para tentar acessar esses traumas e aí, a partir do trauma, elaborar uma série de coisas para enxergar o estado das pessoas. A gente tem tratado aqui, e não foi a fundo ainda, mas a gente irá em outros podcasts, como a hipnose é uma ferramenta também de manipulação do subconsciente e às vezes do inconsciente das pessoas. Eu vou dizer aqui que a maioria dos traumas que são, entre aspas, encontrados numa sessão de hipnose, são traumas que na realidade são criados nessa sessão de hipnose. Sob o estado de hipnose, a pessoa está tão vulnerável que qualquer impulso exterior, seja da própria consciência do psicólogo que está aplicando a hipnose, ou de seres espirituais que se manifestam naquele momento, fazem a pessoa se lembrar de coisas que nunca existiram, e essa lembrança sobre algo traumático passa a ser o que os psicólogos vão usar para elaborar sobre toda a vida da pessoa, o que aconteceu. Então, todo esse conceito aí de traumas, e principalmente a busca de traumas a partir de uma técnica de hipnose, é totalmente furada. O que existe aqui é que quando você toma ayahuasca, você atravessa os portais do inconsciente e do subconsciente, vem à tona uma série de coisas negativas que você tem na sua alma, e essas coisas não são coisas, são seres espirituais. E esses seres espirituais começam a atuar, tirando o controle do espírito da pessoa sobre todos os níveis de constituição da pessoa. Há uma inversão de personalidade, a sombra da pessoa toma conta, as feras da alma das quais nós estamos falando em outros podcasts tomam conta também das forças do pensar, do sentir e do querer. Existe a fera do pensar, a fera do sentir e a fera do querer. Todos esses seres tomam conta da pessoa. O pequeno guardião do limiar, que é um ser super positivo, quando atua normalmente, ele se torna um ser de atuação negativa, quando ele é trazido para a consciência da pessoa, e não quando ele fica lá no lugar dele, que era no subconsciente e no inconsciente. E todas as questões de complexos de inferioridade, de vitimização, estão relacionados à atuação desse pequeno guardião do limiar, junto com as feras da alma. Então, são sempre seres espirituais, e a psicologia pouco sabe disso. E aí o que acontece é que, a partir da brecha, da porta de entrada que se abre com esses seres, outras entidades podem assumir a própria personalidade da pessoa, como nos casos de possessão espiritual, que eu li no outro relato, em que a pessoa perde a consciência de si mesmo e ela perde a consciência de todo o entorno também. É assim que ocorre esse processo. Existe uma CID no Código Internacional de Doenças,
uma doença que, se não me engano, é a F44, mas é só vocês checarem aí, se vocês colocarem na internet, CID-10, possessão espiritual, vocês vão direto nela, ela vai dizer que é a perda de autoconsciência, mas com a manutenção de consciência ambiental. Eles usam outro termo, a manutenção de consciência, vou dizer, do meio ambiente. Isso, na realidade, é uma grande bobagem que a psicologia traz, porque há uma perda tanto de autoconsciência quanto da percepção do ambiente, do que tem ao redor. E eles dizem que só há perda de autoconsciência porque a pessoa não se lembra do que aconteceu, mas que existe a percepção do que está no meio ambiente. Na realidade, nada disso existe, porque naquele momento, quem está tendo a percepção do que está no ambiente não é a pessoa, mas é essa outra entidade demoníaca no estado de possessão espiritual, quem percebe tudo, quem age e quem usa o corpo da pessoa para agir. Então, quando a pessoa volta, ela não tem consciência do que aconteceu e ela também não vai ter nenhuma consciência de onde ela estava, das ações que ela fez. Tudo isso é perdido. Então, quem está com consciência do ambiente naquele momento e quem está com consciência do que está fazendo e de como ele está habitando naquele corpo da pessoa, são só as entidades demoníacas que tomaram conta do corpo físico, etérico e astral da pessoa naquele momento. E aí, continuando aqui no texto, e vocês vão ver que apenas um dos 3 psiquiatras, ele vai fazer uma relação direta com a ayahuasca. Ele vai dizer que o surto, para ele, parecia plenamente causado pelo uso das drogas oferecidas pelo falso guru. Então foi um de 3, para vocês verem como ainda não é um consenso, como ainda falta conhecimento para esse nosso ramo dessa ciência materialista, que é a psiquiatria, entender o que está acontecendo, porque essa ciência materialista, ela desconhece a realidade espiritual do ser humano. Mas vamos continuar aqui na leitura. Uma vez estabelecido o diagnóstico, conseguimos, eu e minha sogra, com que as parcelas restantes da venda da empresa fossem temporariamente destinadas diretamente ao pagamento do financiamento de um imóvel em nome do meu marido, sem que passasse por sua conta bancária, e que os fundos de investimento fossem transferidos para contas no nome das minhas filhas. Meu marido teria acesso ainda ao montante da entrada da venda da empresa, que estava em sua conta bancária, que estava sendo rapidamente dilapidada pelo pseudo-guru. Vimos gastos absurdos, como importação de materiais de campings dos Estados Unidos para a Holanda, viagens das quais meu marido não participou, enfim, muito dinheiro gasto para pagar o tal tratamento e investir na viabilização do projeto do Shrine Spiritual Natural. Shrine é capela em inglês, então é a capela do espiritual natural, do pseudo-guru. Uma oferta de fundação de uma comunidade terapêutica. Na verdade, um acampamento em área não autorizada de preservação natural, pelo que também o falso guru foi processado. Mas o dinheiro da conta, uma hora acabou. Uma vez que esgotamos as torneiras de dinheiro, meu marido já não tinha o que oferecer ao Bart. A escassez de dinheiro, somada à pressão do Ministério Público e da polícia, que deixou de fazer vista grossa aos seus acampamentos esotéricos, usando da lei que proíbe campings em áreas de preservação, etc., a mina de ouro do pseudo-guru se converteu em um incômodo ameaçador. Bart, então, chamou meu marido e lhe disse: "Pronto, seu tratamento está concluído. Não há mais nada que eu possa fazer." Disse para o meu marido que, na verdade, ele o estaria, entre aspas, contaminando com sua carga emocional e as energias negativas que trouxe consigo, e das quais nunca conseguiu se desvencilhar, que seria um apego à sua família. E simplesmente expulsou meu marido do acampamento, antes que ele, Bart, fosse preso. Meus amigos, a primeira coisa que vai acontecer com quem começa a usar essas drogas, e é imediato, é começar um processo de desconexão com qualquer outra pessoa que não use essas drogas. A droga, meus amigos, é um demônio. E esse demônio vai usar a consciência da pessoa para os seus próprios fins, para o seu próprio benefício.
Demônios, segundo a antroposofia, são seres que ficaram atrasados na sua evolução e, portanto, não puderam dar o próximo passo para viver uma nova forma de manifestação, uma nova experiência. Então, esses demônios são seres que, por ficarem atrasados na sua evolução, eles querem ter uma experiência do que é ser um ser humano, porque eles mesmos não conseguiram ou se tornar seres humanos num estágio atrasado da sua evolução, no estágio anterior, ou eles não conseguiram se tornar seres espirituais que podem atuar positivamente ajudando na evolução do ser humano, e aí entrar em comunhão com o ser humano. Então esses demônios que não podem ter uma experiência humana e nem ter uma experiência de comunhão verdadeira com o ser humano, positiva, como anjos, arcanjos, arqueus, Elohims, Dinamis, Quiriótetes, tronos, querubins e serafins. Todos esses seres ajudam na nossa evolução espiritual. Aí existem os anjos caídos que ficam para trás e atrapalham, os arcanjos caídos que ficam para trás e atrapalham, os arqueus caídos, e assim por diante. Esses seres decaídos que não podem ter uma evolução normal, e outros seres também, há seres decaídos mais baixos nesse nível aqui da materialidade terrena, os elementais decaídos, nós temos falado isso nos nossos podcasts. Todos esses seres, eles vão usar o ser humano para a sua própria evolução. Eles que não podem evoluir corretamente, entram como parasitas no corpo do ser humano, corpo físico, corpo etérico, corpo astral. Eles expulsam o eu humano para tomarem o lugar que deveria ser do eu humano, que está ali para desenvolver esses corpos, para que o ser humano possa evoluir, e eles usam esses corpos para sua própria evolução, destruindo o ser humano. E aí a primeira coisa que eles vão querer fazer é afastar esta pessoa que é o usuário da droga das pessoas que poderiam ajudá-lo, que poderiam lhe trazer de volta a si mesmo, que poderiam lhe trazer a consciência. Aqueles que são capazes de perceber que entrou no lugar da personalidade da pessoa a sua sombra ou outros seres, que não habita mais ali o espírito. Então eles vão querer afastar essas pessoas. E aí ele coloca aqui que o grande problema que o marido dela tinha é que ele estava contaminado com o seu apego à família. Isso é terrível, porque isso acontece recorrentemente. Todo o uso dessa droga, todos esses centros vão nos afastar da nossa família, ou vão afastar as pessoas das suas famílias, caso as famílias delas também não usem. E esses centros vão também tentar fazer de tudo para que a pessoa traga os seus amigos e traga os seus familiares para serem usuários dessa droga. Porque aí, meus amigos, não vai haver oposição. Vai estar todo mundo dentro do mesmo transe coletivo, vai estar todo mundo sendo um marionete dos mesmos seres que vão tomar todos ao mesmo tempo, e aí com isso eles vencem a batalha. E é por isso que a gente tem essa enorme pandemia aí de uso. As pessoas são incentivadas a chamar outras pessoas para participarem desses seus rituais, familiares e outros. E com isso está acontecendo um fenômeno terrível, eu tratei também nos podcasts anteriores, vou continuar tratando. Há lugares que dizem que as crianças a partir de 3 anos de idade têm que usar ayahuasca. E tem alguns pais muito mal orientados que estão destruindo completamente quaisquer possibilidades de uma evolução saudável dos seus filhos, dando essas drogas para os seus filhos e filhas desde cedo. Enfim, é terrível tudo isso, eu vou continuar lendo aqui o texto. Meu marido, 16 quilos mais magro, confuso, com uma mochilinha nas costas e uma barraca individual nas mãos, sai vagando sem saber para onde ir e chega até outro xamã, de novo entre aspas, nome dado aos traficantes de DMT que organizam cerimônias de consagração de ayahuasca e bufo-alvários. É exatamente isso, gente. São só traficantes de droga que estão fazendo isso. E eu comentei no primeiro vídeo que a condessa Amanda Feld é a principal promotora de todo esse tráfico ilegal de doses e microdoses, ayahuasca, do bufo-alvários, de psilocibina, todas essas drogas psicodélicas. Tudo isso é ilegal, então eles são traficantes de drogas. E eles ganham dinheiro, minha gente, vendendo essas drogas e, muito pior, manipulando as pessoas.
porque você, ao dar essa droga para alguém, e esse é um caso muito claro da manipulação que é feita e de como há interesse financeiro também. Há interesse financeiro, há interesse sexual, há interesse de poder, há interesse de controle, há interesse de fama, há vários interesses aí, todos eles escusos envolvidos nisso. Eu não comentei ainda, mas vou comentar agora. No estado de São Paulo, e só no estado de São Paulo, existem de 6 a 10 mil centros que usam essa ayahuasca. Eles dizem que consagram. Já falei que não tem nada de consagrar. A gente consagra uma hóstia sagrada. Essa consagração aqui não pode ser chamada de consagração, porque na realidade esse é um ritual demoníaco. Você está chamando para dentro da pessoa não o Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, como na consagração de uma hóstia, mas você está chamando para dentro da pessoa o demônio desse alimento também, dessa substância que vem de uma planta que é a ayahuasca. Então, se você puder chamar de alguma coisa, você tem que chamar isso de um ritual satânico. Você tem que chamar isso de algo que é promovido por falsos profetas e por pessoas que promovem o anticristo, o anticristianismo, que são contra o espírito do ser humano. Anticrístico é tudo aquilo que, ao invés de ajudar na integração do espírito nos diferentes níveis de constituição da pessoa, corpo astral, corpo etérico e corpo físico, vai expulsar o Cristo. O conceito é todo esse. Anticristo não é aquele que é contra o Cristo. Outro dia eu vi isso muito bem explicado pelo Rodrigo Silva, num short dele aí na internet que eu vi. Anticristo não é aquele que é contra o Cristo. Anticristo é aquele que toma o lugar do Cristo. E é isso que está expresso de diferentes maneiras aí na Bíblia, meus amigos. Quando fala do trono que vai ser ocupado, o trono verdadeiro do Cristo é no nosso coração. E o nosso coração é aquilo que nos traz a consciência mais sutil, mais elevada sobre toda a realidade. E aí, com o uso dessa droga, o trono que seria de Deus, o trono que seria do Cristo no nosso coração, ele é ocupado por esse ser demoníaco. Da mesma maneira, na nossa consciência de vigília, na nossa mente, áreas todas são tomadas e esse ser passa a controlar literalmente áreas de toda a nossa estrutura cerebral, áreas de toda a nossa estrutura completa do sistema nervoso central. A gente vai falar disso detalhadamente em diversos podcasts aí que ainda estão para ser gravados. Eu acho que eu já mencionei isso inicialmente, mas não com detalhe nos que já estão aí no ar, nos primeiros episódios da série. Mas então, meus amigos, Anticristo é aquele que toma o lugar do Cristo. A gente pode então dizer seguramente que esse é um ritual anticrístico. Muito bem, vamos continuar aqui, voltando ao texto dela. Meu marido, 16 quilos mais magro, confuso, com uma mochilinha nas costas e uma barraca individual nas mãos, sai vagando sem saber para onde ir e chega até outro xamã, nome dado aos traficantes de DMT que organizam cerimônias de consagração de ayahuasca e bufo-alvários. E lhe explica a situação. Percebendo o perigo que corria, pois a polícia estava no encalço de qualquer malandro disposto a se aproveitar da situação, e vendo as condições em que meu marido estava, espertamente o aconselhou, segundo uma visão que ele teve no momento. Isso é a coisa que o pessoal da ayahuasca mais tem, visões, e os seres dizem para as pessoas o que fazer. E isso é uma loucura também, porque o ser humano é dotado de livre-arbítrio por Deus. Então nenhum ser que venha lhe dizer o que lhe fazer é um ser que pode ser de luz. É sempre um ser de sombra que revela algo dizendo ao ser humano o que ele tem que fazer. A ayahuasca me disse para fazer isso, a ayahuasca me disse para fazer aquilo. O ser da ayahuasca, o santo remédio, o ser que apareceu para mim, o anjo que apareceu para mim, ou N outras formas em que isso pode se manifestar, me disse para fazer tal coisa. Essa é uma clara indicação de que esse era um ser decaído, um ser demoníaco que está ali só para manifestar as pessoas. E eu vou voltar um passo aqui, eu abri um parênteses e eu não fechei. Só no estado de São Paulo tem entre 6 e 10 mil centros que, entre aspas, eu não gosto de falar isso, que eu vou dizer consagram, mas para mim eu não consigo nem dizer entre aspas
consagram, porque isso é uma inverdade muito grande. Eu não consigo lidar com isso. Sou muito arraigado em usar propriamente os termos. Então eu vou dizer que são centros que realizam esse ritual demoníaco. Essa é a palavra para isso. E está acontecendo, minha gente, que esses centros não são só centros agora da Barquinha, do Santo Daime, da União do Vegetal, não são só esses 2 centros xamânicos, que são os 5 loucamente autorizados pelo CONAD, mas agora acontece também que muitos centros de Umbanda, muitos centros de Candomblé e muitos centros espíritas estão utilizando a ayahuasca. Infelizmente, isso ocorre porque isso é bom para os negócios. As pessoas que estavam indo para centros de Candomblé, Umbanda e espíritas, deixaram de ir para esses centros para ir para centros de ayahuasca. E quando você vai para um centro de ayahuasca em que você usa uma droga, você vira refém daquilo através do seu subconsciente e do seu inconsciente. E aí você continua indo lá, você continua contribuindo financeiramente, isso se torna um negócio próspero. A droga faz com que você prenda a pessoa e torne esse seu negócio um negócio próspero. E aí os centros de Candomblé, Umbanda e centros espíritas que estavam perdendo mercado por causa dessa pandemia de centros de ayahuasca e o grande crescimento desses centros, viram que se elas não usassem a ayahuasca, elas iam perder mercado, elas não iam conseguir crescer. E aí passaram a usar também a ayahuasca como forma de desenvolver melhor o seu negócio, para que não fosse esvaziada a frequência desses centros de Candomblé, Umbanda e espíritas que estão utilizando a ayahuasca. Não estou falando nada contra esses centros na sua origem, mas estou sim dizendo que é um total desvio da sua finalidade inicial que eles tenham agregado o uso da ayahuasca nas suas práticas e que isso se explica muito dessa forma pela questão financeira e também pelo fato já comentado aqui que as pessoas elas são totalmente manipuladas, se tornam dependentes pelas suas emoções, pelo seu subconsciente ou manipuladas no seu inconsciente quando usam essa droga e aí elas ficam presas nesse meio. Mas vamos continuar aqui. Então foi segundo uma visão que esse novo xamã teve no momento. A visão foi que ele deveria voltar para casa para que a família pudesse cuidar dele, mas que retornasse ali assim que estivesse de posse da empresa novamente, e em melhores condições físicas. Claro, ela diz aqui, o que eles queriam era a empresa dele. Meu marido chegou em casa esquálido, mentalmente confuso, extremamente debilitado, e ainda assim acreditando que tudo tinha sido em nome de um bem maior, e resultados positivos ainda surgiriam da experiência, em total negação de seu estado. Em sua confusão mental, queria ficar acampado em pleno inverno, 3 graus negativos e 10 centímetros de neve, em uma barraca de 50 centímetros de altura, com um saco de dormir. Tal era seu estado. E aqui vale um outro comentário. Eu tenho dito que as pessoas que usam essa droga, elas não podem ter nenhuma consciência do mal que essa droga lhes faz, porque a consciência é um processo em que o espírito humano tem que estar envolvido. A gente sabe, quando a gente tem experiências com meditação, com oração, com qualquer leitura de algo mais elevado espiritualmente, da Bíblia, aqui, por exemplo, para cristãos, ou dos textos hindus, dos textos tibetanos, dos textos budistas, a gente sabe que há algo além da personalidade humana e que faz parte dos pensamentos. Quando a gente começa a perceber os próprios pensamentos, ou a perceber depois os sentimentos, ou ver uma motivação da nossa ação, a gente pode sutilmente perceber esse espírito que vive no ser humano. Então a consciência, ela é uma consciência que é do nosso espírito. E quando essa droga toma o lugar do espírito, porque ele foi expulso, é essa droga que toma conta da consciência da pessoa. E aí essa droga, ela vai sempre ser um ser enganador que vai fazer com que a pessoa nunca perceba que os problemas dela são problemas oriundos da droga.
essa droga vai fazer, esse ser dessa droga, vai fazer a pessoa acreditar piamente que o uso da droga é algo bom para ela. E isso, gente, é uma coisa muito sutil. Toda essa loucura dessa droga tem a ver com isso. São processos sutis que ocorrem dentro da alma humana. A substituição do seu ser, do seu espírito, por um outro ser que toma conta de tudo. E é por isso que quando a gente vai falar com uma pessoa que usa essa droga, como nesse exemplo aqui, ele vai sempre achar que a droga é algo bom. Ah, destruiu a vida dele, destruiu a família, tomou todo o dinheiro dele, mas foi muito bom. Olha, essa droga acho que ajudou, acho não, ele tem certeza, ajudou a cuidar, a tratar de algum trauma que eu tinha. Aí vem toda essa loucura da psicologia com formas erradas de tratamento que já vem de um viés do nascedouro da psicologia, de uma visão de mundo errado, de uma visão do que é o ser humano errado. Tudo isso acaba criando argumentos falsos que fortalecem alguma narrativa favorável ao uso dessas drogas. Então, o buraco é muito mais embaixo. Mas vamos continuar aqui. O Ministério Público realizou mais 3 audiências domiciliares com a presença de uma juíza, 2 psiquiatras, 2 advogados, um escrivão e 2 agentes de polícia, nas quais foi solicitado um tratamento psiquiátrico voluntário, que, segundo os psiquiatras, com o passar do tempo, conseguiria trazer meu marido de volta à realidade e, aos poucos, restabelecer sua saúde física. Nunca conseguimos recuperar o dinheiro perdido. Meu marido não chegou a seguir completamente a terapia psiquiátrica acordada com a justiça, mas está plenamente recuperado, o que conseguiu através de práticas sérias, de yoga, alimentação funcional, meditação e kung fu. Hoje ele trabalha com um amigo em uma empresa em outra área, na qual existe menos pressão. Eu continuo meu trabalho, nunca parei, mesmo debaixo de toda a tempestade, e sinto que isso me ajudou muito a ter segurança para lutar nessa batalha. As meninas superaram, na medida do possível, o trauma da época, estão na faculdade e nossa família está bem. Temos um bom padrão de vida, afinal, na Holanda, não é difícil se restabelecer. Mas do ponto de vista emocional, ainda sinto a espada de Damocles sobre a minha cabeça, ou Damocles sobre a minha cabeça. Meu marido continua em negação e ainda acha que o DMT pode apontar as saídas para pessoas em busca de respostas espirituais e parece não se lembrar ou não reconhecer as condições em que chegou. Muitas pessoas me aconselharam na época a abandoná-lo, desistir, cuidar de mim, mas eu sempre pensei nessa situação como uma doença. O cérebro é um órgão que pode adoecer como qualquer outro e deixar uma pessoa incapaz. Se eu tivesse uma doença incapacitante, um AVC ou algo assim, não gostaria que ele me abandonasse. São responsabilidades de um casamento. Na saúde e na doença, é o que prometemos. Depois, eu sabia que uma vez esgotado o dinheiro, Bart se livraria dele e sairia em busca de outra vítima. Minhas filhas apontariam para que tipo de homem ao chamá-lo de pai? Afinal, existe ex-marido, mas não existe ex-pai. E eu não poderia deixá-las nessa situação. Me preocupa muito ver a popularidade desses tais retiros espirituais com cerimônias de consagração de facilitadores espirituais, eufemismos puros para uso grupal de DMT, no qual sempre um trio de jovens, talvez bem intencionados, sem nenhum conhecimento acadêmico de medicina, socorros ou psiquiatria, ministram doses impossíveis de calcular de compostos com DMT em pessoas que eles nem conhecem. Quando muito, fazem meia dúzia de perguntas que os usuários mal sabem responder. Num desses, meu marido chegou a tomar uma dose de psilocibina à tarde e outra de DMT à noite, em busca de um contato espiritual com seu falecido pai. Esses retiros custam em média 250 € por pessoa por dia e têm 3 dias de duração, recebendo uma média diária de 20 pessoas. A matemática é simples. 20 pessoas vezes 200 € igual a 4.000 €. Multiplicados por 3 dias igual a 12.000 €. Isso multiplicado por 4 finais de semana, 48.000 € por mês. No câmbio de hoje, aproximadamente 278.000 reais por mês. Verifiquei o aluguel de uma dessas casas no Airbnb. 1.500 € por fim de semana. Multiplicado por 4 finais de semana, igual a 6.000 €. Digamos que gastem outros 500 € com alimentação,
são 8.000 euros em gastos. Imaginemos que paguem mais uns 1.000 euros, um exagero para cada xamã. Muitos alegam nem ganhar dinheiro, nada, estão lá para servir a espiritualidade e trabalham pela espiritualidade. São 3 xamãs, vamos colocar 3.000 euros para cada, são 12.000 euros. Que custe, não faço ideia, mas vamos exagerar e somar. 1.000 euros pelas drogas, temos um gasto de 13.000 euros e um lucro de 35.000 euros por mês, ok? Digamos 30.000 euros. São 174.000 reais líquidos e sem imposto por mês. O que será que essa onda de New Age está financiando? Será que esse pessoal, tão preocupado com a espiritualidade, nunca pensou no que poderia estar por trás disso? E quantas mulheres, quantas crianças tiveram suas vidas destruídas por falsos gurus, sociopatas, abutres ambiciosos, ávidos por empresários fragilizados emocional e fisicamente, que fazem uso desse discurso New Age para encher os bolsos de dinheiro? Bart acabou em uma internação voluntária, por um período, em uma instituição psiquiátrica, alternativa que lhe foi oferecida à prisão comum. Numa tentativa de aproximação com meu marido, eu concordei em acompanhá-lo em uma sessão de consagração do bufo alvários. Ela coloca entre parênteses, uso de DMT em concentração fortíssima, oferecida por um autodenominado xamã, um rapaz espanhol acompanhado de uma moça do leste europeu. Nessa sessão estavam 10 pessoas, entre elas um rapaz de origem asiática, que chegou lá nitidamente em surto psicótico, falando sobre o mundo não ser real e estarmos todos vivendo em uma matrix, controlado por forças ocultas. Os outros participantes estavam lá em busca de experiências psicodélicas. A casa era um imóvel de aluguel de temporada, não mais afastada da cidade. Fecharam a porta, dispuseram os participantes em círculos e ofereceram a todos cobertas e colchonetes. Não estavam contentes, porque eu me recusei a fazer uso da substância, mas não me impediram de presenciar, apesar de eu ter ficado fora do círculo. Logo começaram a queimar um incenso muito forte, e enquanto a companheira do xamã tocava um tambor de couro num ritmo binário constante, o rapaz chamava um a um os participantes para receberem o extrato do sapo. Esse era assoprado pelo xamã por um tipo de canudo comprido, e a dose era calculada aleatoriamente, de acordo com a inspiração do xamã. A maioria dos participantes perdia os sentidos, caindo no colchonete e permanecendo em um tipo de transe de intensidade e duração variáveis, de acordo com a dose. Não havia crises de vômito, como são descritas em sessões de utilização de ayahuasca. Na vez do meu marido, logo que ele recebeu a dose, ao invés de cair no colchonete, teve um espasmo violento, vergando seu corpo para trás, e começou a convulsionar violentamente. 5 dos maiores participantes, homens, praticamente subiram em cima dele, tentando conter as convulsões, segurando sua língua para que não a mordesse, por orientação do xamã. Depois, ele logo começou a gritar desesperadamente por mim. Depois de alguns segundos, minutos, não sei, pareceram horas. Ele se acalmou e voltou a si, sem nenhuma consciência do que tivesse acontecido, narrando um sonho estranho, entre aspas. Ao perguntar para o xamã como tinha sido, sua companheira se apressou em mentir para ele, dizendo que ele tinha ficado muito calmo e relaxado, entre aspas. Isso provocou um ataque de gargalhadas nos rapazes que o socorreram, e logo na hora a desmentiram, contando a verdade. A mulher ficou muito desconcertada e me chamou muito a atenção ela tentar mentir sobre o perigo que ele correu. Gente, isso que aconteceu aqui com ele não é muito diferente do que eu tenho narrado. Só não deram aqui para ele as doses extras que dão nas sessões de ayahuasca, porque no caso do sapo bufo aí, parece que a dose era muito mais violenta. Mas é o mesmo número que eu usei por coincidência. 5 dos maiores homens pularam nele para segurar quando ele teve as convulsões. Numa sessão de ayahuasca, quando você tem possessão espiritual, as 5 pessoas vão lá te segurar e vão te enfiar a goela abaixo mais 5 doses para te tirar daquele estado, quer dizer, para te lesar. E essa luta que existe entre o seu espírito tentando se manter lá e as forças que estão tentando tomar o lugar do espírito, que é o que ocorre nesse primeiro momento aí de possessão espiritual,
essa luta em que o espírito quer ficar e os demônios eles querem de qualquer maneira tirar o espírito e ficar ali no lugar do espírito tomando a corporalidade física da pessoa, quando você dá essas 5 doses extras, o que você faz é ajudar o demônio a fazer com que o espírito saia de vez. Aí o demônio fica lá confortável, ele já tomou conta do corpo da pessoa e ele vai viver ali ainda por muitos anos naquele corpo, tendo uma experiência humana que ele não poderia ter. Essa é a verdade sobre o uso dessas drogas. E a pessoa, ela virou um zumbi, virou um autômato, ela não vai ter nunca mais uma vida normal. E aparentemente, ela é uma pessoa normal vivendo no seu corpo, mas já não é mais ela. São outras entidades. Eu ia dizer pode ser inclusive, mas não é pode ser não. O que ocorre é uma relação simbiótica entre os demônios que entraram na pessoa pela ayahuasca, o próprio demônio da ayahuasca, o elemental da ayahuasca, eles entram numa relação simbiótica com a própria sombra que vive na alma da pessoa, o seu duplo maligno, o seu sósia, o seu gêmeo maligno, que é tratado por todas as antigas tradições, de todas as culturas, das quais a nossa psicologia moderna fez questão de esquecer dentro da sua teoria materialista, que não pode tratar de nada que não seja o somático e o psicossomático. Então há uma simbiose em que vários demônios juntos se aliam à sombra da pessoa, e aí a sombra da pessoa que vive ali tomando conta completamente da personalidade dela, enquanto o espírito é afastado. Então vamos lá, eu trouxe isso para dizer que essas pessoas que passam por isso e que receberam essas 5 doses a mais, elas também não vão se lembrar de nada do que aconteceu. Elas são enganadas também por essas seitas que fazem isso. Ao perguntar para o xamã como tinha sido, sua companheira se apressou em mentir, dizendo a ele que ele tinha ficado muito calmo e relaxado. Isso provocou um ataque de gargalhadas nos rapazes que o socorreram. E logo na hora a desmentiram, contando a verdade. A mulher ficou muito desconcertada e me chamou a atenção ela tentar mentir sobre o perigo que ele correu. Mesmo os rapazes que o socorreram não tinham a menor ideia do perigo que é uma crise convulsiva. O xamã e a mulher insistiram muito para que ele voltasse para outras sessões, porque aquilo mostrava que ele precisava de muitas sessões para encontrar a verdade. Está aqui de novo o mecanismo. A pessoa tem um problema com o uso da ayahuasca, e aí esses líderes psicopatas, esses líderes sociopatas desses rituais de ayahuasca, eles vão dizer para a pessoa que a pessoa tem um problema e que a ayahuasca daquela sessão não foi suficiente para curar o problema. Então volte aqui, porque esse santo remédio, nas próximas sessões, conforme você vai aumentando o uso, vai melhorar esse seu problema que você já tem e que está aí na sua alma. É terrível esse mecanismo de manipulação que é utilizado. E a pessoa está completamente fragilizada, ela não tem mais o crivo da mente racional, tudo entra no nível emocional, do subconsciente, ou no nível da vontade, no inconsciente, sem esse crivo racional, e aí a pessoa não tem filtro. As pessoas colocam dentro da pessoa o que elas quiserem, como sentimentos, como laços emocionais, como manipulação emocional e também no inconsciente da pessoa. E a pessoa continua indo lá, toma cada vez mais ayahuasca e cada vez vai havendo uma alienação maior do seu eu, do seu espírito se afastando, até que ela se torna um hospedeiro para que outros seres espirituais, junto com a sua sombra, se usem do seu corpo, se usem de toda a sua encarnação para que eles possam ter uma experiência humana e que ela, ao contrário, não evolua, regrida nessa sua encarnação. Ainda assim, algum tempo mais tarde, meu marido ainda foi até a Bélgica para participar de outro retiro espiritual, no qual foi orientado a tomar as doses de psilocibina e de ayahuasca no mesmo dia. Tanto o xamã espanhol quanto esse grupo da Bélgica o procuraram insistentemente, depois oferecendo apoio pós-retiro, criando grupos de WhatsApp onde faziam muitas perguntas e onde todos deveriam se abrir completamente, sendo convidados para novos retiros. Esses programas são facilmente encontrados nas redes sociais, como Ancestral Medicine Retreats. São retiros de medicina ancestral e muitos nomes afins. Muitas vezes, um mesmo grupo de xamãs atende a retiros com nomes diferentes
em países diferentes. E aí ela vai terminar aqui, meus amigos. Este é meu testemunho. Todos os acontecimentos aqui narrados aconteceram com a minha família, na Holanda, em Amsterdã, Durgedam e Volendam, entre os anos de 2019 e 2020. Vivo num país no qual o direito ao sigilo é muito bem protegido por lei, e também por não querer expor as minhas filhas, trazendo dificuldades no futuro, caso possam ser identificadas. Eu gostaria de manter esse relato no anonimato, a não ser em casos de investigação judicial, legal, jurídica, na qual eu tenho direito a ter minha identidade publicamente preservada. E faço isso por respeito às minhas filhas e para me preservar de algum processo relacionado à privacidade de terceiros. Por Merend, 5 de março de 2024. Ela pediu para que eu não divulgasse a identidade dela, e é isso que eu estou fazendo. E ela me autorizou a ler o texto aqui na íntegra. Então é isso, meus amigos. Esse é um relato contundente, muito forte. Esse vídeo aqui ficou bastante longo, mas é muito importante divulgar. Nessa expressão tão verdadeira que ela traz no seu texto, muitas pessoas podem perceber o mal do uso dessa droga. Ela focou muito aqui no aspecto psicológico da manipulação dos líderes psicopatas, dos líderes sociopatas, que são os líderes desses rituais ancestrais xamânicos usando essa droga. Ela usa esses termos. E isso realmente acontece. Eu tenho dito aqui nos podcasts que há 2 perfis básicos das pessoas que participam desses processos. Um deles é do borderline, que é a pessoa que ao tomar essa droga, ela tem um desenfreamento na força do sentir, nesse polo intermediário aqui do seu coração. E esse desenfreamento da força do sentir faz com que a pessoa se torne um fantoche, um marionete, se torne fanático, porque ela perdeu completamente o seu livre-arbítrio. Ela passa a ser alguém que não é mais ligada ao seu espírito, que é quem pode fazer tudo de positivo para a sua evolução, mas ela passa a, no lugar do espírito, ter lá esses líderes psicopatas manipulando ela como um marionete. Eu estou fazendo as mãozinhas aqui do marionete. E quem faz com que esses líderes psicopatas tenham esse poder de manipulação sobre a pessoa, através do seu consciente, quando ele fala com as pessoas e entra no pensamento da pessoa, ou quando ele as manipula do ponto de vista emocional, e ela deixou muito claro aqui como essa manipulação emocional existe o tempo todo, como tudo é pensado, cada palavra, cada colocação, tudo aquilo que é feito para gerar empatia, para gerar conexão e aí manipular. Toda essa manipulação que é feita por um outro ser humano, através da mente, através dos sentimentos, ou através dos níveis inconscientes da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo de manipulação do nível do inconsciente. Quando você incentiva que as pessoas desses grupos, elas tenham relacionamentos afetivos com outras pessoas, se tornem um casal ou tenham relações sexuais, quando você se relaciona sexualmente com uma outra pessoa, o sexo é um nível do corpo físico e ele tem a ver com o inconsciente. E aí nessa conexão sexual entre as pessoas, através do físico, que é o inconsciente, se pode manipular também sentimentos e pensamentos. Então são os 3 níveis em que um outro ser humano pode manipular o outro: nível consciente, nível subconsciente e nível inconsciente. Para que isso ocorra nesses 3 níveis, há sempre seres espirituais manipulando a pessoa, também nesses 3 níveis, para que um outro ser humano possa também fazer a mesma coisa. Isso tudo são aspectos mais profundos que as ciências espirituais nos trazem e que a gente vai ver com detalhe nestas séries sobre a ayahuasca. Em outras séries a gente procura puxar o fio do novelo sobre essas manifestações espirituais de diferentes lados. E um lado, um conhecimento, uma visão complementa a outra. Bom, meus amigos, por enquanto é só, pessoal, como se dizia nos desenhos animados. Muito, muito obrigado a todos por terem acompanhado aqui esse vídeo tão longo, mas ao mesmo tempo tão importante. Por favor, curtam aí, comentem, e eu tenho respondido aos comentários, ainda são poucos comentários e eu tenho tido tempo de responder. E compartilhem para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Muitíssimo obrigado a todos e um bom dia.